Meu nome é Manuela Teixeira, eu sou da turma 202 e no trabalho de hoje eu escolhi o capítulo 7, que fala sobre o estudo dos triângulos e seus elementos. No triângulo, então, a gente tem 3 pontos diferentes formando 3 lados e 3 ângulos internos, cujas medidas deles somam 180 graus, e a gente tem alguns requisitos para ser um triângulo. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Eu vou fazer um exemplo para que a gente consiga enxergar isso melhor. Eu trouxe 2 exemplos. Então, a gente tem aqui 2, 3 e 4 centímetros. Então, esses 2 lados aqui a gente faz a soma, que vai dar 5. Então, 5 é maior que 4. Então, aqui pode formar um triângulo. E nesse outro exemplo que eu trouxe aqui, a gente bota aqui e soma estes 2, que é igual a 8. 8 é menor que 9. Este aqui a gente não forma um triângulo. Aqui tem a classificação dos triângulos. Eles podem ser classificados pelos ângulos ou pelos lados. Aqui eu comecei pelos lados. Aqui o triângulo equilátero. Ele tem 3 lados que são congruentes. Congruente significa que são iguais. E todos os lados somam 180 graus. Se a gente somar aqui os 60, 60 mais 60, vai dar 180 graus. E cada ângulo equivale a 60 graus. Aqui a gente tem o triângulo isósceles, que ele tem 2 lados iguais e os ângulos da base têm medidas iguais também. Aqui a gente tem o triângulo escaleno, que é esse daqui, que ele tem 3 lados de medidas diferentes e 3 ângulos com medidas diferentes. Como a gente pode classificar em lados e ângulos, agora vamos classificar pelos ângulos. O triângulo octângulo, ele tem 3 ângulos menores que 90 graus. Então, esses 3 ângulos sempre vão ser menores que 90 graus. Aqui no triângulo obtusângulo, a gente tem um ângulo maior que 90 graus. E aqui no triângulo retângulo, a gente tem um ângulo reto e a soma das medidas é igual a 90 graus. Então, o triângulo retângulo é igual a 90, o obtusângulo é maior que 90 e o triângulo octângulo é menor que 90. Aqui a gente tem os segmentos notáveis em triângulos. A gente tem a bissetriz interna, que é o segmento que parte do vértice do ângulo e divide em 2 ângulos menores da mesma medida e chega ao lado oposto do vértice. E aqui a gente tem a mediana, que é o segmento da reta que liga o vértice ao lado oposto do vértice, aqui. E a altura, que é um segmento perpendicular a um lado do triângulo traçado pelo vértice oposto. Aqui a gente tem a altura relativa à base do triângulo isósceles, e diz que a altura relativa à base é a altura, a bissetriz interna e a mediana ao mesmo tempo. E aqui na altura do equilátero, a gente tem no exemplo aqui, que CH são a altura, porque forma 90 graus com o lado A e B, a bissetriz interna, porque divide o ângulo A, C e B em 2 partes, aqui ó, em 2 partes congruentes, iguais, e mediana, porque H divide o lado A e B em segmentos congruentes. Aqui a gente tem os teoremas que envolvem triângulos, que a gente tem os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Aqui, ó, nos ângulos complementares, 2 ângulos que somados eles resultam em 90 graus. Aqui a gente tem um exemplo. Então, para a gente achar o valor de x, a gente tem que igualar a 90. Então, x mais 30 graus igual a 90 graus, certo? Então, x igual a 90 graus, passa o outro para lá, negativo, x igual a 60 graus. Assim que se encontra, vamos fazer outro exemplo. 50 mais x mais 10 igual a 90, que então fica x igual a 90 menos 50 graus, no caso, menos 10. Isso daqui fica x igual a 30 graus. A
Aqui a gente tem os ângulos suplementares, que são dois ângulos que somados resultam em 180 graus. É parecido com o anterior, só que em vez de a gente igualar a 90, a gente vai igualar a 180 graus. Então fica assim: 3x menos 10 graus mais 2x menos 40 igual a 180 graus. 3x mais 2x igual a 180 graus mais 10 mais 40. Então, fica 5x igual a 230 graus. Então, x é igual a 230 sobre 5, que isso equivale a 46 graus. Tem o teorema da bissetriz do ângulo externo. Aqui é externo. O ângulo externo é a soma dos outros ângulos que não adjacentes. Então, esses aqui são os adjacentes. Então, aqui a gente pode fazer essa conta. Então, 116 graus é igual à soma dos outros que não são adjacentes. Então, são esses. Então, fica 2A igual a 116 graus. A igual a 116 graus sobre 2, que é igual a 58 graus. Nesse outro exemplo é quase a mesma coisa. Então, a gente faz aqui 2x mais 10 graus igual a x mais 60. Então, fica 2x menos x igual a 60 graus menos 10 graus. Então, aqui fica x menos x, fica x igual a 50 graus. Então, aqui pra gente descobrir, aqui fica 2x, né, mais 10. Aqui a gente achou 2 vezes x, aqui 100, mais 10, então equivale a 110 graus. Aqui a gente tem a bissetriz do ângulo interno, que a gente faz o seguinte: a gente vai igualar aqui o 4 e o 2, igual a o 10 e o x, e a gente vai multiplicar. 4x igual a 20, x igual a 20 sobre 4, então x equivale a 5. Então foi isso, muito obrigada, espero que tenha gostado, até a próxima.